9 de agosto, estamos em um belíssimo local aqui, Arranca do Rosa, o restaurante do grupo aqui de Petrolina, achou com a gente aqui. E hoje vamos lá no trabalho, e é o encerramento, né, das atividades da primeira rodada do curso de Paulo. O curso de aperfeiçoamento em Vigilância e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora faz parte do Programa de Formação em Vigilância e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Pernambuco. Nós temos a oportunidade de ter conosco hoje a Carla Baeta. Depois eu vou pedir, Carla, que você se apresente Carla por Carla, como prefere ser tratada. E já para te passar a palavra, assim, lembrar aqui, você está exercendo. Então se apresente, Carla. Certo, me apresente. Então, é uma satisfação estar aqui à beira do São Francisco, nesse momento, fazendo a avaliação desse nosso primeiro curso dentro desse programa de formação em Vigilância de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Muito bem escolhido esse primeiro curso, pegando aí profissionais da vigilância em saúde como um todo, da região do Sertão. Então, a gente teve a formação de cerca de 33 profissionais, né, a atualização, para que possam voltar para os seus territórios e atuar de uma forma integrada, pensando na perspectiva da vigilância em saúde, para não só identificar os problemas de saúde do trabalhador no território, mas para poder intervir e trazer melhorias nas condições de trabalho e de vida desses trabalhadores. Então, me apresentando, né, entendi, Carla Baeta, eu estou diretora de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador do Estado de Pernambuco, e é uma grande satisfação realmente poder ter, né, essas duas áreas da vigilância nessa direção, a vigilância ao trabalhador e a vigilância sanitária. São prima-irmãs, são inseparáveis, né, na verdade. E a atuação da vigilância sanitária, ela se qualifica quando a gente consegue compreender esse ambiente, esse processo de trabalho dentro da produção, seja de produtos para a saúde, seja de serviços voltados para a saúde, ou serviços que de alguma forma interessam não só a saúde da população como um todo, mas também a saúde do trabalhador. Então, sou muito grata por ter, né, nesse momento, essas duas áreas importantes sob minha coordenação. E esse curso é justamente já um fruto aí de muito trabalho de Paulo, junto com o Ministério Público do Trabalho, para qualificar, então é uma qualificação, é uma formação permanente, mas para qualificar esses trabalhadores, lembrando, né, das várias vigilâncias. A gente teve profissionais da epidemiológica, da sanitária, da ambiental, da saúde do trabalhador, dos municípios, da regional e da Agência Pernambucana de Vigilância. Paulo Bira já esteve com a gente várias vezes aqui, então eu ia apresentando. Fala, Paulo, como se todo mundo já conhecesse. Paulo, você se apresenta rapidamente? Oi, gente, eu sou Paulo, eu estou na Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Estado de Pernambuco. Para essa conversa, Carla, uma das coisas que a gente queria que você comentasse um pouco mais é o anúncio que você fez durante sua fala no encerramento do curso aqui, do lançamento do Comitê de Investigação, né, de acidentes fatais, com óbitos relacionados ao trabalho. Queria que você comentasse um pouco mais sobre a gestão, como é que foi o desenho da iniciativa e quais são as expectativas que vocês têm para essa iniciativa. Então, quem vê a portaria publicada, então foi uma portaria estadual, né, que cria esse comitê de investigação de óbito relacionado ao trabalho, mas até chegar nessa portaria teve um monte de bastidores aí, né, que eu acho que é bem importante salientar. Então, vem já de uma conversa que Paulo tem tido, não só com o Sereste, com as áreas da Secretaria de Saúde, com os trabalhadores dessa necessidade, com o Ministério Público do Trabalho. E aí a gente chega no ano passado a fazer duas notas, né, Paulo? Uma nota de vigilância epidemiológica, né, desse processo de investigação,
e uma nota também falando da vigilância, da inspeção sanitária, nesse processo também investigativo. Então, e a partir dessas duas notas, a gente coloca isso em prática e chega, né, vamos colocar assim, no ápice, né, dessa atividade, publicando esse comitê. Então, é um comitê interinstitucional, tem que ser realmente, porque a gente tem ações que vão para além da área da saúde. Então, ele contempla aí vários setores, não só sindicatos, mas vários setores que, de alguma forma, estão envolvidos com essa pauta de saúde do trabalhador. E talvez, assim, o grande objetivo, né, que a gente espera desse comitê é poder efetivamente discutir o que a gente tem de concreto, de óbito relacionado ao trabalho, e gerar medidas que possam mudar, né, a situação na empresa onde aconteceu aquele óbito, para que a gente não tenha novos óbitos, né? Então, ontem eu falava isso, a gente não traz de volta a vida do trabalhador, né, que perdeu sua vida, mas a gente pode mudar a vida de outros trabalhadores quando a gente identifica naquele ambiente quais foram os processos que de alguma forma ou levaram a óbito ou de alguma forma somaram para que aquele óbito acontecesse no ambiente de trabalho. Paulo, você podia comentar um pouco, não só acrescentar detalhes desse relato, mas também falar um pouco sobre o que é o trabalho que mata aqui no estado de Pernambuco. A gente tem em outros estados, que são muito conhecidos no geral no país, que naqueles acidentes que acontecem dentro da empresa, dentro do local de trabalho, é muito comum que seja a queda em altura, o soterramento, o choque elétrico, o acidente de máquina, às vezes um ambiente confinado, um tipo de trabalho que, quando tem um acidente, geralmente é mais grave, né? Às vezes na indústria química, tem uma certa explosão, incêndio. E cresceu muito nesses últimos anos, no país, nas últimas décadas, a violência, a morte que acontece fora do espaço do trabalho, né? Na própria rua. Como é que como é a situação de Pernambuco? Esse é um retrato mais parecido com esse de Brasil? Tem alguma particularidade que vocês já, já detectaram, que gostariam de explorar? Para a gente tem um perfil similar a esse que você traz, sobretudo quando a gente relaciona o filtro dos os casos notificados como óbito, né, que tem o desfecho óbito, eles estão muito relacionados a trabalhadores da construção civil e relacionados a choque elétrico e queda em altura. A gente sabe que há um processo e uma necessidade de qualificação dessas notificações e de diminuir essa subnotificação de casos. Então, quando você abordou as questões das violências, a gente publicou recentemente uma nota técnica que orienta sobre a notificação dos casos de acidente de trabalho em trabalhadores por aplicativo, em trabalhadores que comumente vivem esses casos, sejam de acidentes de trabalho no trânsito, obviamente acidentes típicos, mas que ocorrem no trânsito, mas também eles estão propícios a sofrer muitos casos de violência, seja por assalto, seja por agressões no trânsito e até mesmo com desfecho óbito. E há uma necessidade de evidenciar esses casos, seja na qualificação dessa ocupação desses trabalhadores, seja na identificação das plataformas para a qual esses trabalhadores laboram, né, para onde esses trabalhadores estão trabalhando naquele momento. Então, acho que é mais um esforço que a gente tem de tentar qualificar melhor esse perfil epidemiológico dos casos de acidentes de trabalho e ter o desfecho óbito, obviamente, como um evento sentinela para o desenvolvimento de outras ações mais amplas em saúde do trabalhador. Esse esforço da criação, da vigilância, do sistema, uma das coisas que a gente sabe que é bastante procurada no Serviço de Saúde do Trabalhador é tirar da invisibilidade essa ocorrência, né? Marcar não só a ocorrência do acidente, mas de que se trata de um evento relacionado ao trabalho. E aí, como é que tem sido as dificuldades, como é que tem sido as ações que vocês procuram trabalhar para lidar com essa, vamos falar assim, essa mancha, né, que oculta o acidente? Exato. Eu acho que o primeiro ponto é realmente trabalhar, e a gente trabalha nesse sentido, da detecção oportuna, né, da oportunidade de detecção do evento,
e principalmente quando um evento, por exemplo, sem óbito, que a gente ainda consegue, né, de alguma forma, fazer uma intervenção e não deixar que aconteça o óbito, também é de grande importância. O reconhecimento desse perfil produtivo, desse perfil epidemiológico no Estado, e lembrando que, apesar da gente falar de uma forma geral, isso muda muito de região para região. Então, por exemplo, a gente está aqui no Sertão, né? Então, aqui no Sertão, o meu perfil produtivo é diferente do perfil do Agreste, que é diferente do perfil da região metropolitana, né, da área litorânea. Então, esse olhar diferenciado de acordo com essa atividade tem sido também aí uma forma da gente abordar esse processo investigativo, né? Bom, a nossa atuação ela tem se dado hoje pautada não só, vamos colocar assim, numa ida, numa visita técnica, mas muito mais numa inspeção realmente daquele local, numa identificação dos possíveis riscos e, diante de uma situação que a gente precisa intervir, né, a geração também de documentos legais, para que a gente possa dar continuidade nesse processo de intervenção e gerar mudança, né? Então, uma dificuldade que os SERES às vezes colocam é da falta, por exemplo, de não ter esse poder de chegar e conseguir fazer uma notificação, de fazer um termo de interdição. Então, a gente está trabalhando no sentido de que esses profissionais que atuam no SERES também tenham essa possibilidade desse poder de polícia administrativa para conseguir, quando necessário, né, para além das ações educativas, que são também bastante importantes, fazer essas intervenções do ponto de vista também legal sanitário. Para você, Paulo, sim, eu lembro, eu conheci uma experiência de um comitê de investigação de anos atrás, já, a do Paraná. Não sei como é que se espalhou ou não essa iniciativa pelo país, mas vocês tiveram a oportunidade de conhecer a experiência, de ter alguma outra, e como é que foi esse caminho para acender a luzinha ali? Opa, esse é o caminho. A ideia do comitê é baseada, inclusive, nessa experiência do Paraná. Inicialmente, eu tive acesso a uma dissertação de mestrado do professor Armenes. Acho que ele que estava à frente do comitê à época, acho que no início dos anos 2000, e a dissertação dele tratava, em alguns capítulos dela, sobre a instituição do comitê e a ampliação do número de investigações, a efetividade dessas investigações a partir da implantação do comitê. Então, esse é o ponto de partida, né, de pensar no início do comitê, e a partir daí a gente teve alguns diálogos com o Paraná mais recentemente, diálogos com o Rio Grande do Sul, que tem um comitê implantado, que tem um sistema de informação implantado, que esteve inclusive no lançamento do nosso comitê, do Rio Grande do Sul, para apresentar a experiência deles. O próprio FADEL, lá no Rio de Janeiro, construiu já modelos de regimento, de portaria, apesar de não ter sido implantado, mas também a gente tomou como referência para a construção do modelo da nossa portaria. Então, ele é um comitê que já é forjado a muitas mãos, até mãos de fora de Pernambuco, né? Não é uma coisa... É aquilo que a gente, eu acho que costumo dizer, a gente não precisa inventar a roda, né? A gente já tem uma roda rodando aí, e a gente vai colocando, aprimorando e adequando, né, as particularidades locais, mas tem muita gente de saúde do trabalhador e na rede que já constrói isso há um tempo, e é importante a gente incorporar esse pioneirismo e reforçar o papel que essas pessoas têm na construção da rede. Então, o comitê é um pouquinho de cada um desses estados e um pouquinho do esforço coletivo desse campo de saúde do trabalhador. Lembrando que a gente vai ter a primeira reunião, né, formal desse comitê no dia 27 de agosto, agora próximo, e já indo para colocar a mão na massa, para investigar um óbito, né, e conseguir, a partir dessa investigação, gerar ações que possam mudar realmente a situação de saúde. Nós estamos falando de mortes preveníveis, né? Nós estamos falando de situações que podem ser prevenidas, diferente de situações, né, ou de outras doenças, né, que realmente você não tem forma de prevenção. O acidente de trabalho é, sim, uma epidemia, né, em todo mundo, e é prevenível. Então, é disso que a gente fala quando a gente fala dessa ativação do comitê. No sentido presenteado. Vai ser o lançamento no dia do meu aniversário. Olhe! Que bom. Mas eu queria parabenizar muito assim, essa iniciativa, porque os acidentes de trabalho, eles vêm sendo enfrentados por a gente de maneira que amplia assim, o perímetro, o conjunto de problemas.
a vítima, o acidente não termina naquele evento que produz uma lesão imediata. Você tem impacto na família, a gente viu isso aqui no curso, né? Tem pessoas que vão evoluir com doenças crônicas de instalação tardía. Então, tem uma demanda um segmento depois que se deu o acidente e tem toda uma demanda relacionada à intervenção da prevenção, que é de ir lá no campo do trabalho e interessante ver como iniciativas como essa do curso, que a gente vai ter essa semana, vão mostrando as equipes melhor preparadas para investigar em profundidade os eventos. Então, muito legal a iniciativa. E aí uma questão que foi destacada aqui no curso, mas você já começou a falar antes, Carla, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais, é dessa integração, vamos dizer assim, intrasetor saúde, né, na construção das iniciativas e da participação. No caso do comitê, uma integração até maior, né? Você já tinha também. No comitê a gente tem, ela sai do setor saúde, ela vai para além do setor saúde, ela pega o setor do trabalho, o setor ambiental, né, ela pega o setor realmente do controle social também, isso pensando no comitê. Agora, internamente, um grande desafio que a gente tem na saúde, primeiro é fazer vigilância em saúde de uma forma integrada. Eu falo, né, que política, a gente precisa dela escrita, aprovada, mas ela não se faz no papel, ela se faz na prática, né? Então, a gente tem uma política nacional de vigilância em saúde que a gente não conseguiu concretizar ainda em muitos locais. Então, acho que essa atuação, esses cursos que a gente vem, né, promovendo, colocando todas as vigilâncias, epidemiológica, sanitária, ambiental, só trabalhador, sentadas em torno de um problema comum, que é um problema comum, né, daquele território, e pensando de forma conjunta também, de forma coletiva, estratégias para a superação daquele problema, né, é o modelo que a gente quer na prática, realmente, dessa integração, né, e a gente espera sair dessa integração vigilância para a integração realmente, pensando na RENASH, em todos os pontos de atenção na rede. Então, nesse momento, a gente não trouxe para esses cursos a atenção primária, a atenção especializada, mas já estamos pensando aí, né, dentro desse programa de aperfeiçoamento, de formação, da gente ter também curso voltado para atenção primária, para atenção especializada, para que o trabalhador, como usuário, né, do SUS, possa ser identificado em qualquer ponto da rede e possa ser atendido de forma integral também em qualquer ponto da rede. Paulo, essa questão da gente, dentro do campo da saúde, encarar os desafios que estão relacionados ao mundo do trabalho, à importância do trabalho na sociedade e ampliando, então, não só essa questão da compreensão das origens desses problemas, mas a própria natureza dos desafios da ação ser construída. Eu queria que vocês comentassem um pouco para a gente finalizar, um pouco o que é que tem sido essa experiência de vocês aqui em Pernambuco, enfim, desafios e avanços, como vocês comentariam. Quando a gente conversa sobre o mundo do trabalho, acho que não, são inúmeros desafios, né? A gente está imerso, na verdade, num processo de precarização e de flexibilização das condições de trabalho, e óbvio que o setor saúde ele não vai dar conta disso. Mas também é óbvio que o setor saúde não pode deixar de dar uma resposta concreta a essas condições que os trabalhadores vêm sofrendo, vários ataques, várias limitações em relação a direitos. Isso vai afetar diretamente na saúde dessas pessoas que estão trabalhando, seja na desproteção social da informalidade, seja no vínculo precário, seja na maior condição de acidentalidade das terceirizações. Então, a gente precisa pensar em formas de atuar conjuntamente, intra e intersetorialmente, e que essas formas estejam adequadas a essas mudanças do mundo do trabalho. A gente não pode pensar numa atuação do mundo do trabalho da década de 70, de 80, estando no século XXI hoje, com tantas alterações. Por exemplo, o trabalho plataformizado,
a migração entre novas e velhas formas de trabalho, que a gente vê aqui exemplos do polo gesseiro na região que a gente está, exemplo do arranjo produtivo local de confecções do Agreste, em que mais de 90% da população se encontra em condições de informalidade, trabalhando em fabricos e facções em casa. Então, essas mudanças, elas são necessárias pelo olhar da saúde do trabalhador e da compreensão da saúde do trabalhador para entender, analisar e intervir nesses processos e ambientes de trabalho, pensando em ações de promoção e prevenção. Então, acho que o grande desafio para a gente, como um setor, como um todo, é isso: como a gente consegue dar uma resposta, mesmo que não seja uma resposta totalmente satisfatória, como eu falei, é insuficiente pensar a saúde respondendo só como isso, mas como a gente consegue responder esses desafios concretos que estão postos no mundo do trabalho. A gente tenta fazer nesse tipo de articulação, tentando atuar de forma intersetorial, trazendo para junto as representações dos trabalhadores, que eu acho que é outra coisa fundamental. A saúde do trabalhador como um todo, ela vem se distanciando, e os próprios sindicatos, com esse distanciamento, não conseguem enxergar tanta importância do campo, porque a gente consegue dar poucas respostas efetivas para os sindicatos, para os movimentos dos trabalhadores. É importante que essa atuação seja recuperada, porque o campo, ele surge nessa conformação conjunta entre trabalhadores e técnicos. É importante que se mantenha dessa forma, porque foi aí que a gente conseguiu uma maior intervenção concreta. Quando esses setores estavam fortes e articulados, foi quando o campo de saúde do trabalhador conseguiu avançar mais. Acho que um desafio também grande é resgatar esse poder de articulação e de intervenção conjunta, trazendo para junto o saber dos trabalhadores e uma construção coletiva. Acho que o Paulo fala muito bem aí, né, desse mundo do trabalho, vou chamar contemporâneo, mas a gente consegue, eu acho que ontem também eu citei isso, a gente consegue ver que além da questão da precarização, né, dessas novas relações de trabalho, a gente tem convivendo no mesmo espaço, né, alta tecnologia. Esses dias eu fui fazer uma visita na Axê, na indústria de medicamento, que é uma indústria 4.0, ela é totalmente mecanizada, robotizada, né, pouquíssimos trabalhadores ali, que do ponto de vista, talvez, do produto final, você possa ter uma qualidade nisso aí, mas quantos postos de trabalho foram perdidos, né, naquele local, naquela fábrica. E, ao mesmo tempo, do lado da Axê, eu tenho ainda canaviais, eu tenho ainda essa parte aí da produção da cana-de-açúcar, que ainda é muito, muito manual, é ainda uma forma insustentável do ponto de vista ambiental, degradante para o trabalhador, convivendo, então, do lado de uma grande indústria 4.0. Então, acho que o desafio é esse: a gente tem ainda formas arcaicas convivendo, né, nesse mundo do trabalho com indústria 4.0 e trabalhadores, tanto nessa forma arcaica quanto nessa indústria 4.0, né? A nossa potência é que a gente tem um sistema de saúde, uma política de saúde, que é a política, né, mais inclusiva do ponto de vista social que a gente tem, talvez, no mundo, no Brasil e no mundo, né? Diferente, por exemplo, da CLT, diferente de outras políticas, né, que são, vamos colocar de alguma forma, para alguns trabalhadores, para alguns grupos. O SUS não, ele é para todo mundo, ele é para todos os trabalhadores. Então, é realmente a política mais inclusiva. A gente quer, sim, aumentar essa inclusão social, né, no Brasil, com a inclusão produtiva, que é importante, mas uma inclusão produtiva digna, né, uma inclusão produtiva realmente que traga dignidade a esse trabalhador, e não a qualquer preço, ou seja, em trabalho precário, em trabalho realmente de relações aí extremamente complicadas. E aí um exemplo disso também que coloquei é o crescimento que a gente teve no MEI, né? O MEI foi a tentativa de tirar o trabalhador da informalidade, louvável, né? Por outro lado, a gente sai aí de 3 milhões de MEI em 2003, em 2010, para hoje, 2023, ano passado, 14 milhões de MEIs. Né? Então, é muito microempreendedor individual. E nada mais é do que o autônomo, né? O dono do seu próprio trabalho, né? Que sofre do presenteísmo, que tem que estar ali, né? Todo dia, toda hora, trabalhando, e com poucos direitos, né? Vamos colocar assim, trabalhistas e previdenciários. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar diferenciado, tanto para o trabalhador que está legalmente empregado, que está dentro de uma CLT, quanto para aquele trabalhador informal e para esse autônomo, né, que a gente fala até onde vai essa autonomia, e que vem crescendo, não só o MEI, mas também a pejotização, né,
em todo o Brasil. Então, realmente é complexo esse cenário e a gente tem que buscar, de uma forma conjunta, para além do setor saúde, estratégias também que sejam do tamanho dessa complexidade para conseguir realmente fazer esse enfrentamento. Legal. Eu queria, para a gente encerrar, perguntar se vocês querem acrescentar alguma coisa, palavras finais, e agradecer mais uma vez. Então, Professor Pará, eu só queria lhe agradecer muito por sua participação aqui no curso. Agregou bastante inclusive a própria avaliação da turma traz isso, né, para a investigação, a análise dos acidentes e as outras estratégias que a gente pôde compartilhar nessas duas unidades do curso. Eu queria deixar mais esse agradecimento a você pela contribuição no processo de formação da turma aqui do Sertão. Tenho certeza que vai continuar contribuindo com a formação das outras duas turmas que a gente tem previsto para o Agreste e para a região metropolitana do Recife, e com a formação da saúde do trabalhador em Pernambuco, né? Então, só queria aproveitar esse espaço para externalizar o meu agradecimento na sua participação e disponibilidade de sempre, ajudando a gente aqui em Pernambuco. Carla, antes de te passar a palavra, só dizer que quem agradece sou eu. Foi muito bom ontem, eu já manifestei. Foram encontros maravilhosos, oportunidades de aprendizagem, muita, né? E contar com uma turma, além de ter conhecido Petrolina, que eu não conhecia, eu não vou nem contar tudo. Tá certo. Deixa para os próximos. As nossas gravações isso, professor Pará, realmente ter você conosco, né, nesse processo de formação é muito gratificante, é sempre bom te escutar e aprender, né, e trocar experiências, e a gente realmente espera contar aí nos outros dois cursos com a sua presença também, conhecer Garanhuns ainda, olha só, né, que também é um lugar muito bonito, não sei se conhece, mas é um lugar muito agradável, bonito, mas que também passa pelos mesmos problemas, né, do ponto de vista de saúde pública, de saúde do trabalhador, e a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco esse perfil também de trabalho no Agreste. Então, a gente está aqui, né, de Pernambuco para o Brasil, de Pernambuco para o mundo, dizendo que as experiências que a gente vivencia aqui, né, as boas experiências, as exitosas, a gente quer mais que sejam divulgadas, que sejam levadas aí como propostas, estratégias para serem trabalhadas também em outros estados, em outros locais do Brasil. A gente terminou muito bem. Você lembrou de Pernambuco para o Mundo? É o nome de um disco, né? Eu tenho um disco de Pernambuco para o Mundo. Estou esquecendo agora o nome do artista. Eu trouxe uma coletânea de artistas, porque a música esteve muito presente nesse curso, pelo menos que eu acompanhei aqui, mostrando que também a gente procura frequentar a vida. Bem-vinda que seja. Exatamente, né? E é isso. A gente brinca e fala sério quando a gente fala, né, meu país, Pernambuco. Mas brincadeira, realmente a gente busca fazer o melhor aqui, dentro das condições que a gente sabe, difíceis às vezes, dentro do sistema único de saúde, né? Às vezes, dificuldades na vigilância em saúde, recurso, subfinanciamento, mas mesmo assim, vamos embora superar e continuar esse trabalho que a gente está fazendo aqui em Pernambuco. Acho que no trabalho de edição aqui no final do vídeo, antes de divulgá-lo no canal do YouTube, eu vou tentar postar a capinha do disco. Sim. Certo. Legal.